Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje o nosso foco é a coordenação pedagógica nas escolas. Vamos mergulhar nos desafios, mas também nas inovações, né? A gente está usando como base um artigo bem recente do blog Educamundo. A ideia aqui é extrair os pontos principais sobre como a gente percebe que está na hora de mudar as estratégias pedagógicas. E mais, que métodos práticos podem, de fato, otimizar a gestão e melhorar o clima de aprendizado. O artigo vai desde aqueles sinais de alerta, sabe, até os benefícios que novas abordagens podem trazer. Certo? Então vamos lá. Começar a abrir essa caixa. O artigo ele é bem direto ao apontar alguns sinais de que aquele modelo mais tradicional talvez já não esteja dando conta, né? Tipo, professores desmotivados, alunos também, às vezes até aquela taxa de evasão que começa a preocupar, ou a falta de diálogo mesmo na escola. São sintomas claros, eu acho, de que a gestão pedagógica pode precisar de um gás novo. Concorda? Sem dúvida. E o que eu acho mais interessante no que o artigo traz é que essas estratégias inovadoras, elas não são só para dizer que a escola é moderna, sabe? Elas trazem benefícios bem concretos. O texto menciona aumento de engajamento, claro, mas acho que o ponto principal é a qualidade desse engajamento. Quer dizer, os alunos ficam mais ativos no próprio aprendizado, né? E os professores acabam colaborando mais entre si. Isso tem muito a ver com personalizar o ensino. O artigo dá exemplos como aulas mais interativas, usar tecnologia de forma inteligente e também as tais metodologias ativas, né? Aprendizagem baseada em projetos, sala de aula invertida, coisas que realmente colocam o aluno como protagonista. Exato. E essas metodologias, elas ajudam a criar um ambiente mais vivo, né? O que, por consequência, acho que até facilita a formação continuada dos professores. Porque eles começam a experimentar mais, a trocar mais ideias. Mas assim, como é que a gente faz isso na prática? O artigo dá um caminho. Dá sim, e é um caminho bem pé no chão, eu diria. Começa por identificar o que a escola realmente precisa. Isso passa pela tal escuta ativa, ou seja, criar jeitos de ouvir de verdade os professores, os alunos. Pode ser em reuniões mais focadas, formulários, ou até conversas informais, mais estruturadas, sabe? Aí sim, com esse diagnóstico na mão, se monta um plano de ação, com metas que façam sentido, prazos possíveis, quem faz o quê, tudo bem definido. E um ponto crucial que o artigo bate na tecla: avaliar e ajustar sempre. Não é para ser um plano engessado, né? A realidade muda. Entendi. E para ajudar nessa gestão mais dinâmica, o artigo chega a citar algumas ferramentas, né? Cita sim, e acho legal que o foco não é na ferramenta em si, mas em como ela pode ajudar a quebrar barreiras de comunicação, sabe? Plataformas tipo Google Classroom, Moodle, elas ajudam bastante na organização, no acompanhamento das turmas. Ferramentas de feedback, como Google Forms, por exemplo, agilizam muito na hora de coletar a opinião do pessoal, e outras de colaboração, tipo Trello ou Slack, podem melhorar a comunicação da equipe pedagógica mesmo. O ponto-chave é usar a tecnologia para facilitar, para conectar, não para criar mais burocracia. E essa pegada mais colaborativa, ela marca uma diferença grande em relação a modelos mais antigos de coordenação, não é? O artigo faz essa comparação, se não me engano. Faz sim, faz sim. E é um contraste bem interessante. Antes, talvez a gente visse um controle mais rígido, sabe? Planos muito fechados. A abordagem que o artigo defende é mais baseada na construção de confiança, na comunicação aberta, em ciclos mais curtos de planejar, fazer, ver o que deu certo, ajustar, com base no feedback que vem da equipe. A ideia não é só supervisionar de cima para baixo, mas é co-criar o projeto pedagógico junto com os professores. Legal, mas imagino que não seja um mar de rosas, né? O artigo também deve apontar alguns desafios ou dificuldades. Sim, claro. E é bom ter essa visão realista. A resistência à mudança é sempre um fator. É natural, né? Nem todo mundo se adapta fácil a novas rotinas, novas ferramentas, e tem o risco real de sobrecarga, se a implementação for feita de qualquer jeito, sem planejamento, sem clareza de papéis, ou jogando um monte de coisa nova de uma vez. Por isso, o texto reforça muito a importância de, primeiro, olhar o que já funciona bem na escola e construir a partir disso, sabe? Não tentar reinventar a roda do dia para a noite. Então, na hora de escolher como inovar, a dica seria conhecer bem o próprio quintal, digamos assim.
Entender as necessidades daquela comunidade escolar específica, investir na formação da equipe para que eles se sintam seguros com as novidades. E claro, sempre levar em conta a cultura da escola, né? Respeitar o que já existe ali. Exatamente. Para dar certo mesmo, o artigo lista alguns cuidados que são essenciais. Comunicação clara, sempre transparente, formação continuada que realmente faça sentido para a prática deles, aquela escuta ativa que a gente falou como prática constante, um planejamento estratégico bem amarrado e essa disposição para avaliar e adaptar o rumo. O erro mais comum que o texto aponta é justamente o contrário: planejar pouco ou de forma superficial e, principalmente, não ouvir quem está lá na ponta, os professores e os alunos. O artigo até menciona rapidamente uma experiência pessoal de um coordenador, não é? Algo sobre a jornada dele. Sim, é uma parte curta, mas bem ilustrativa. Fala dos desafios que esse coordenador enfrentou no começo e como a escuta ativa e a introdução gradual de métodos inovadores foram chave para ele conseguir mudar o cenário de engajamento na escola. Funciona como um mini estudo de caso, mostrando que persistência e adaptação são fundamentais. E isso conecta com outra coisa que o artigo sugere, que buscar formação específica, tipo cursos na área de coordenação, supervisão, pode ajudar muito. Não só pela teoria, mas pelas ferramentas práticas e pela chance de trocar experiências com outros colegas que vivem desafios parecidos, né? Entendi. Então, resumindo o que a gente tirou dessa análise toda, fica bem claro que uma coordenação pedagógica que está atenta, que busca inovar, mas com um propósito, sabe? E que realmente valoriza a colaboração, ela tem um potencial enorme de transformar a escola para muito melhor. Com certeza. E isso talvez nos deixe com uma pergunta importante para refletir, né? Como é que a gente consegue, lá no dia a dia da escola, achar o equilíbrio certo? O equilíbrio entre ter estrutura, ter planejamento, que são super necessários para a gestão funcionar, e ao mesmo tempo ter a flexibilidade que a gente precisa para responder às necessidades dos alunos e dos professores que mudam o tempo todo. Fica aí a questão para a gente pensar, né?